the Japanese art of kintsugi, artists repair broken pottery using dust from gold or other precious metals. It's meant not to hide the break and the repair, but to emphasize it as a beautiful part of the pottery's history. Similarly, when we experience a break in our heart, we have the choice about whether we'll forever view it as a wound or turn it into art. O vídeo de hoje é mais um diferentinho. Eu ainda tô aprendendo e explorando por aqui no YouTube pra ver o que eu gosto e o que faz sentido. Dessa vez eu gravei alguns trechos dos meus dias depois de me afastar de alguém por quem eu me afeiçoei muito, e enquanto as cenas passam eu vou explorar um pouquinho alguns pensamentos e reflexões sobre esse tema de amor, relacionamentos, términos e a experiência que eu tô passando. Se alguém me dissesse que eu me apaixonaria e me afeiçoaria por alguém em um espaço tão curto de tempo, eu acharia bobagem, porque eu simplesmente acho que não é do meu feitio. E se me dissessem que no final desse romance, mesmo que fosse curtinho, eu me sentiria de coração partido, eu acreditaria muito menos. E talvez isso seja meio que o normal das pessoas, mas sei lá, pra mim parece algo meio distante, mas cá estou, a vida e as suas experiências que quebram as nossas convicções. Bom, se existe um coração partido, é preciso curá-lo, então é por aqui que começamos com a cura emocional, que pra mim é uma das coisas mais fascinantes que existem. O processo de dar um novo significado a algo que tá doendo, mas sem ignorar ou esquecer ou reprimir essa dor. E mesmo que o processo de cura seja lento, confuso, dolorido, ainda assim ele é muito bonito. E eu queria viver esse momento de maneira mais consciente e reflexiva, então uma das primeiras coisas que eu fiz depois de me afastar dessa pessoa foi também me afastar do barulho externo, das redes sociais, é claro, mas também das músicas e filmes e afins e, enfim, só viver no silêncio e me observar. E nesse momento eu aproveitei para escrever bastante tudo que estava passando pela minha cabeça. Nesses momentos o meu journal é sempre o meu melhor amigo, quando as emoções estão todas confusas ou demais. Em compensação, o barulho interno não parava, e eu acho engraçado que nesses momentos de caos interno é quando a gente mais quer ouvir algo de Deus, e a gente conversa com Deus e parece que ele fica em silêncio e não responde nada, mas na verdade provavelmente é só a gente que tá barulhento demais e não consegue ouvir o sussurro suave dele. Dizem que quando a gente se apaixona é como se fôssemos dependentes químicos, e que se afastar da pessoa é uma verdadeira abstinência, pois isso bem deve ser verdade, porque a ligação da dor emocional e da dor física é muito real, e acaba que a vida normal acaba ficando difícil, as coisas do dia a dia se tornam um desafio, a fadiga é real, a indisposição, a falta de apetite e até realmente a dor física. Eu precisava me esforçar para manter as coisinhas do meu dia a dia em ordem, organizar o meu ambiente, comer bem, beber água, fazer o básico era um esforço, e dormir se tornou meu maior conforto, porque é quando eu poderia, entre aspas, desligar e não ficar focando demais nos meus pensamentos. Em compensação, trabalhar se tornou uma tortura no começo, porque tem partes do meu trabalho que são um pouco mais automáticas, então ela deixa a mente muito livre para pensar, e não foi legal. Eu precisei parar muitas vezes para chorar e refletir, enfim. E aí as preocupações começam a surgir. Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu vou me arrepender depois? E aí surgem algumas coisas mais profundas também, tipo, e se eu nunca encontrar o amor? E se eu encontrar amor e não conseguir manter? Porque, sei lá, às vezes parece que eu me preparo
tanto pra isso, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, mas na hora que é pra colocar em prática, eu não sei o que fazer e eu fico assustada. Mas aí, o que é o amor? E o que não é? Qual seria a definição? Porque a mídia fica nos bombardeando com diversas definições do amor o tempo todo, tipo, pra nós que crescemos com os filmes da Disney, né? Mas sabe, em todo lugar, nos vídeos curtos das redes sociais, nas séries, nas músicas, nas aparências das redes sociais, dos casais perfeitos e sei lá, acaba que cria idealizações como existe uma pessoa certa pra você, ou os relacionamentos têm que ser muito fáceis, você não tem que procurar ou se esforçar dentro de um relacionamento, precisa ser igual a você, precisa estar estável em absolutamente todas as áreas da vida, ou sei lá, você precisa criar aquela listinha irreal e inalcançável e não aceitar nada abaixo disso. Isso quando a mídia não vai pro outro extremo, né, de romantizar os relacionamentos tóxicos e abusivos. Mas enfim, eu acho que a mídia, especialmente as redes sociais, elas destroem os relacionamentos. E pensando especialmente sobre a idealização, quando eu tô lendo livros e escutando os diretores espirituais e nas minhas muitas sessões de terapia também, ou enfim, realmente estudando sobre esse tema de amor e de relacionamentos, às vezes eles parecem até quase que contraintuitivo, sabe? Até algo que você nem quer, porque na verdade eles são desafiadores e complexos. É preciso se esforçar e se doar pelo outro e perdoar erros, superar diferenças, ser paciente, sei lá, às vezes até se machucar e escolher mesmo amar a todos os momentos, em vez de ficar dependendo dos sentimentos, porque vai ter momentos em que você nem sequer gosta da pessoa, mas ainda assim, se vocês escolhem ter um compromisso, é preciso honrar e se esforçar diariamente. E algo que tem vindo na minha cabeça ultimamente, então, é aonde que fica, então, essa linha entre um relacionamento que é desafiador, mas é real, é bonito e ajuda os dois a crescer, e o relacionamento que pode ser tóxico e, sei lá, me fazer infeliz pra vida toda, porque eu não sei qual é a linha. E aí, pensando nisso que eu falei, será que eu fiz a escolha certa? Ou será que eu só fugi de um desafio? Será que eu me afastei só por medo de ter um relacionamento? Por medo de deixar o que a gente tem crescer? Ou sei lá, me machucar no futuro por me envolver demais e ver que no futuro isso não vai dar certo de qualquer jeito? Eu tava pensando em alguns trechos de algumas músicas do Shawn Mendes que ele mesmo comentou sobre em algum podcast, e a letra, eu não vou lembrar certinho da letra da música aqui, mas era um trechinho assim, tipo, mas não é suficiente só ter alguém em quem você pode recostar a cabeça, no sentido de, sabe, só ter alguém que você se sente seguro e confortável, que você se sente gostado com essa pessoa. Um outro trecho que diz, quando você tá tão apaixonado e aí pra onde que esse sentimento todo vai? Porque, sei lá, parece tão simples. Você gosta de uma pessoa, a pessoa gosta de você também. Então por que complicar, sabe? Será que isso não é suficiente? E eu fico frustrada, porque na verdade não é suficiente. E aí, pra onde todo esse sentimento vai? Pra onde tudo isso vai? E não sabemos as respostas. E é isso, mas também tem algo que eu tenho me habituado nos últimos anos, depois de algumas perdas e fracassos que eu tive aí, é ficar confortável com não ter as respostas pra tudo. E talvez tenha sim um motivo pra tudo acontecer, eu acredito nisso, mas eu prefiro me libertar da fixação de querer entender o porquê e o para quê de tudo. Eu acho que tá tudo bem ficar sem respostas e só seguir. E pensando nisso, né, de ficar sem respostas, eu acho que é comum que nessas situações de términos aí começa a surgir algumas coisas sobre o outro, tipo, será que foi recíproco mesmo? Será que ele tava só me enganando? Será que ele realmente gostava de mim? Será que depois que a gente se afastou, ele pensou em mim? Com carinho, com raiva? Será que nunca nem sequer pensou em mim?
Será que encontrou outra pessoa? Será que gosta mais dela? Ou será que também esses sentimentos, esses pensamentos são só pra nós, overthinkers, que não paramos de pensar em todos os detalhes o tempo todo, né? E aí a nossa imaginação se torna nossa inimiga. A gente começa a sofrer por coisas que a gente tá criando na nossa cabeça que a gente nem sabe se acontece na realidade ou não. Mas mesmo que acontecesse nesse caso, né, isso diz respeito ao outro e não a você, não tem como controlar, e é sobre a experiência do outro, e no fundo a sua experiência é sobre você, só sobre você, não cabe. E sei lá, eu acho que o que eu quero dizer é que talvez a gente não possa se livrar desses pensamentos, mas ficar tranquilo de que não cabe a mim o que tá acontecendo do outro lado. E sei lá, não sei se estou usando as palavras certas que eu gostaria, mas eu acho que dá pra pegar a ideia. Outra coisa importante é se permitir sentir todos os sentimentos que vêm, sem reprimir eles, ou sem se culpar ou fugir, sabe? Sentir a dor, sentir a confusão, chorar quando o choro vir, sentir saudade. E com certeza se permitir sentir alegria também, se sentir segura, confortável, se sentir bem. Há vários anos atrás, quando eu passei por uma experiência de término, eu lembro de me culpar quando eu me sentia bem, depois de um término. E eu ficava presa num looping de tristeza e de culpa, e como se eu não pudesse mais ser feliz a partir daquele momento. Mas tá tudo bem, só deixar que os momentos tristes sejam momentos tristes e que os momentos felizes sejam momentos felizes. Algo que eu queria falar aqui também é que, assim, eu tenho tendência a me isolar de modo geral. E em situações emocionais, assim, confusas, então é aí que eu vou querer me isolar mais, né? Sabe, em vez de me inclinar pra minha família, pros meus amigos, aceitar o apoio deles, a companhia deles, em vez disso eu me escondo. E, assim, eu definitivamente não me sinto à vontade de me abrir com as pessoas ao meu redor. E às vezes quando eu faço isso, sabe, quando eu me abro com eles, parece que eles não têm paciência de ouvir, ou que muito menos têm compaixão, né? Apesar de que, assim, no fundo, eu não acho que eles não se importem. Eu acho que eles se importam sim, só não sabem como reagir e tá tudo bem. Mas ok, né? Se eu não posso contar com os meus familiares e afins pra conversas profundas, pelo menos tem algo que eles são muito bons, que é em fazer barulho e fazer a gente dar risada. Então, assim, quando eu tô com eles, não dá tempo de ficar triste. E, assim, eles mesmos dizem que nessa família só tem duas opções: ou você fica feliz ou você fica bravo. Não tem opção de ficar triste, não dá tempo, né? Então, apesar da vontade imensa que eu tive de me isolar completamente, eu não me isolei. Eu fui pra casa dos meus familiares, eu fui passear, fui conhecer novos lugares, fui pra festa de formatura da minha amiga, dancei até de madrugada. E assim, foi um esforço muito grande pra, encontrar a motivação pra fazer essas coisas. Mas depois que eu fiz, foi legal, foi bom. Eu gostei de passar tempo com eles, eu gostei de não ter me isolado. E bom, no final eu achei... Eu não tenho uma palavra certa pra descrever essa experiência, mas eu achei interessante e surpreendente e bom ter me conectado tanto com alguém em tão pouco tempo. Sendo que eu já me envolvi com outras pessoas por um tempo muito mais longo e eu não cheguei nem perto do mesmo tipo de conexão. E aí eu até cheguei a ler uma frase nesses dias que é: o coração não mede amor por calendário, mas sim por entrega. E isso eu fiz. Mas ainda assim, sabe, eu fico com aquela sensação de ter desperdiçado algo raro. Fiquei com aquele gostinho de quero mais, de querer conhecer ele mais, de querer
tentar mais, e às vezes eu desejo que eu não fosse uma pessoa super sensível, que olha tanto, tudo com tanta intensidade, assim, tipo, só esquecer e seguir em frente. Mas no fundo, bem no fundo, talvez não tão no fundo assim, eu ainda fico me agarrando nos pedacinhos do que a gente teve e de não querer deixar isso acabar por completo. Eu acho que o caminho mais saudável é manter um coração agradecido, né, pelo que foi, e um coração curioso pela vida que continua. E se curar pode ser difícil e desconfortável, mas faz parte do processo. E eu acho que no fim um pouco é sobre encontrar o conforto no desconforto, o equilíbrio no desequilíbrio e a paz no caos. E aos poucos a vida naturalmente vai voltando ao normal. A gente começa a fazer as nossas coisinhas de maneira normal de novo, sem ter que se esforçar tanto. A gente volta a praticar nossos hobbies. Eu quis fazer esse vídeo parte pra documentar, né, o que tá acontecendo, e parte pra ajudar a eu não reprimir as minhas emoções e processar tudo, e pra lembrar, né, de que nós somos seres humanos e que essas situações fazem parte da experiência humana e que tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Será que eu tô tentando só me convencer disso? Mas enfim, eu acabei comentando muito brevemente sobre isso no meu Instagram e já serviu pra que eu soubesse que eu não tô sozinha, que as outras pessoas também passam por isso e eu pude ouvir a experiência de outras pessoas. Então, de alguma maneira também, se isso puder ajudar ou, sei lá, inspirar alguém, mesmo que um pouquinho, eu também ficaria muito feliz com isso. Como deu pra ver ao longo do vídeo, nesses dias eu passei muito tempo na natureza, muito tempo mesmo. A natureza por si própria, ela tem o poder de curar, a maneira como ela é capaz de relaxar e acalmar a nossa mente. E quando eu observo, eu sempre me lembro de como tudo acontece no seu tempo. E mesmo tudo acontecendo no seu tempo, é tudo muito equilibrado, calmo, lento. Cada folha, cada estação, cada pôr do sol. E mesmo quando tem uma tempestade na natureza que bagunça as folhas e mexe e balança elas, assim que a tempestade passa, elas voltam a se acalmar e voltam no seu ritmo normal e seguem normalmente. Os filmes do Estúdio Ghibli são meus filmes de conforto e eu demorei muito pra lembrar que eles existiam nesse momento, que eu poderia ter lembrado deles antes. Mas assim que eu lembrei, eu fui assistir. Eu assisti Meu Amigo Totoro, que é o meu favorito, assisti Sussurros do Coração e mais alguns pedacinhos de um aqui e outro ali. Eu gosto demais pelo conforto que eles trazem. Eles são filmes mais lentos e reflexivos também e de temas bastante sensíveis, então foi bom. E todas as vezes que eu assisti pintando alguma coisa. E pra ser honesta, eu acho que eu não terminei nenhum dos desenhos, mas era só pra relaxar mesmo, pra me conectar ali com o momento presente e deixar a mente vagando um pouco. E eu pensei um pouco se eu deveria colocar essa cena ou não, de eu fazendo esse esboço. Desenhar é uma maneira que eu amo pra me expressar, apesar de que eu trabalho como ilustradora, então eu desenho tanto que eu não tenho muita vontade de desenhar por prazer, mas eu realmente queria desenhar isso que vocês estão vendo aí na tela, que eu nem me importei se eu já estava cansada ou não. Mas aí, depois que a gente se afastou, eu acabei não mexendo mais nisso e ficou só no esboço mesmo. E até agora eu não mexi mais nele, mas honestamente, ele tá tão alinhado com o tipo de ilustração que eu faço no meu trabalho, que eu tenho no meu portfólio, que eu tô até pensando em finalizar essa ilustração. Se for ficar tudo bem pra mim emocionalmente, eu vou pensar nisso ainda.
Por que o Jean-Luc foi embora? O feriado acabou, meu amor. Mas eu queria brincar com ele. Ele era meu amigo. Olha só, às vezes pessoas especiais entram nas nossas vidas, ficam um pouquinho e depois saem. Mas isso é triste. É, sim. Mas enquanto ficaram juntos foi gostoso, não foi? Foi. Talvez isso tenha valido a pena. Eu vou ver ele de novo? Bom, a gente nunca sabe. O mundo é um lugar mágico.